Agora o Anderson. Vem, Anderson. Wanderson. Cadê o negocinho para passar os slides? Cadê o passador de slide? Toca a Joyce? Joyce! Bom dia. Muito prazer, meu nome é Anderson Detti. Eu sou escritor, eu sou influência digital, eu sou professor, eu sou dançarino, eu sou vários, na verdade. Faço várias coisas, trabalho com cultura, trabalho com educação, desde 2014, quando eu me formei em letras pela Faculdade Capixaba do Espírito Santo. Eu sou baiano, gosto de uma comida bem apimentada, enfim. Eu recebi esse convite generoso do meu amigo, meu querido, aqui amigo Jordão, e fico muito feliz de poder compartilhar um pouco hoje sobre o Brasil que eu quero viver, o Brasil que eu quero deixar para as próximas gerações, e eu quero trazer essa reflexão para vocês. Nas redes sociais eu falo muito sobre consciência. E embora eu seja assim um crítico social, mas as minhas críticas, elas sempre impulsionam, ou pelo menos esta é a minha intenção, impulsiona você a construir um país melhor para todos nós. Afinal, nós não somos eternos, como já foi falado aqui sobre o tempo, e nós vamos deixar um país para quem tem filho, para o seu filho, sua filha, ou até mesmo para quem pretende se aposentar, por exemplo, no Brasil. Qual é o país que você gostaria de viver? Eu coloquei aqui 3 palavrinhas para eu começar essa reflexão, que são muito importantes. Primeira coisa, nós precisamos pensar coletivamente. E para pensar coletivamente, pode ser, às vezes, muito complicado, porque nós temos perspectivas diferentes. O lugar de onde eu falo, o lugar de onde eu procuro trazer uma reflexão para vocês é completamente diferente de cada um aqui. Eu nasci na periferia da Bahia, numa cidade bem pobrezinha, muito feia, por sinal, horrorosa, chamada Itamaraju. Mas eu sou grato, sou muito grato, porque embora eu tenha nascido em um contexto completamente desfavorável, já foi falado aqui sobre desistir nunca ser a opção. Eu sempre olhei para a situação em que eu nasci como algo temporário. Eu nunca olhei, e até hoje eu nunca olho para nenhum tipo de evento que acontece comigo como determinante. Eu procuro sempre aprender algo com aquilo que aconteceu. Se foi algo de desagradável, eu até falei essa semana com o meu terapeuta, quando algo desagradável acontece comigo, eu procuro não carregar aquilo de forma negativa. É impossível a gente simplesmente aprender algo de imediato. Por exemplo, você terminou um namoro e em 24 horas você já está muito bem. Por exemplo, só foi um término. A gente aprende, demora um tempo para a gente processar todo aquele sofrimento. Eu aprendi a me afastar dos eventos ruins e a olhar de forma mais pedagógica para isso. E quando eu venho aqui trazer essa reflexão para vocês sobre o Brasil que eu quero deixar para as próximas gerações, o Brasil que eu quero viver, muitas vezes a gente vai olhar para os eventos desagradáveis que acontecem no Brasil, seja no cenário político, seja, enfim, de uma forma mais individual, como impossível, né? Como foi falado aqui também, nós ligamos os jornais, nós assistimos na TV diariamente notícias ruins, nós assistimos diariamente sobre questões de violência, questões de racismo, e muitas vezes é difícil você olhar para o Brasil daqui a mais ou menos uns 20, 30 anos e pensar em um país onde a gente consegue pensar coletivamente, onde a gente consegue ter diálogo, onde a gente consegue pensar até numa utopia.
O utopia seria mais ou menos um sonho, um país onde todo mundo se respeita, um país onde todo mundo ouve, onde todo mundo tem atenção, como vocês estão tendo aqui. Então, desde já, eu fico extremamente honrado, extremamente lisonjeado de estar aqui proporcionando essa reflexão para vocês. A utopia de um Brasil melhor. Eu não sei se vocês conhecem esses dois autores, o Rubem Alves e o Darcy Ribeiro. Tem uma discussão bem interessante desses dois pensadores que estão envolvidos com a educação. Essa discussão deles está disponível no YouTube, onde o Rubem Alves fala que nós precisamos sonhar. A discussão é justamente sobre qual é o país que nós desejamos para o futuro, para as próximas gerações. E o Rubem Alves traz essa provocação que nós precisamos de um sonho comum para ter essa coletividade, para ter esse sonho. E o Darcy Ribeiro, ele contrapõe e diz que para a gente poder sonhar coletivamente, a gente precisa pensar também politicamente. A gente precisa escolher melhor os nossos representantes políticos. A gente precisa ter consciência dos problemas que acontecem no Brasil, que ocorrem no Brasil. Afinal, não é possível a gente ser um ser humano sozinho. Se a sua vida está ótima, ok, mas só que quando você para pensar de maneira coletiva, de maneira social, e entende o que está acontecendo no Brasil, em diversos cenários, eu nem digo aqui em questões políticas, eu não sou aqui para refletir sobre isso, mas a desigualdade social, a violência, o racismo que não se exterminou ainda do Brasil. Não... Então, quando a gente começa a analisar para esses tópicos que são espinhosos, eu trabalho muito com eles, mas eu sempre tento trazer uma perspectiva afirmativa e positiva para construir, obviamente, um país melhor. E para a gente viver em um país melhor, a gente precisa desenvolver a nossa consciência crítica sobre o país, e para desenvolver essa consciência crítica, a gente precisa ter noção do que está acontecendo. Recomendo essa discussão dos dois no YouTube, vale muito a pena, são dois pensadores brilhantes que falam sobre essa questão de desenvolvimento de um país melhor. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu falo muito sobre essa questão de você se desenvolver pessoalmente, antes de você, obviamente, apontar o dedo e apontar os problemas. O Brasil tem esse problema aqui, tem esse outro aqui. Eu venho procurando, eu escrevo, trazer a minha própria vida como exemplo. Então, eu nasci em uma cidade, eu tenho 34 anos, vou fazer 35 no mês que vem, e eu nasci em um contexto completamente desfavorável. E eu olhei para a educação como a única possibilidade de transformação da minha vida. E assim, consecutivamente, eu comecei a influenciar as pessoas ao meu redor, na minha família, os meus amigos. Em 2015, eu abri um canal no Facebook chamado Martelo de Nietzsche, e ali eu comecei a atrair várias pessoas que estavam simpatizando com as minhas críticas, com as minhas reflexões. Atraí mais de 1 milhão de pessoas, e depois eu desenvolvi esse trabalho a partir de 2016, 2017, no Instagram. E lá eu conquistei um público de mais de 500 mil de pessoas. E foi bem interessante essa conquista, porque se eu olhasse para o ambiente onde eu nasci, sem condições financeiras para estudar, sem incentivo dos meus pais, eu poderia muito bem repetir aquilo que estava determinado para minha família, para as pessoas que nasceram naquele bairro pobre. Mas não, eu acreditei na educação e continuo acreditando como a única possibilidade de a gente realmente transformar esse país. E repetindo aqui, quando você se ilumina, o próprio Platão falava sobre isso também, se você quer iluminar o mundo, você precisa se iluminar. Você precisa desfazer-se da ignorância que habita dentro do seu ser. Então, eu procuro ser
essa mudança que eu quero ver no mundo. Então, eu procuro ser esse Brasil que, de certa forma, eu quero viver ou quero deixar para os próximos anos. Eu gosto muito do Raul Seixas, eu sou muito influenciado também pelo Martin Luther King. E o que essas duas figuras icônicas têm a ver com o que eu estou falando aqui hoje? O Raul Seixas interpretando a música do Paulo Coelho, que fala sobre tentar outra vez, tem uma parte bem interessante que ele diz o seguinte: se você acreditar, você é capaz de sacudir o mundo. Se você acreditar, você é capaz de mudar as estruturas das coisas. Você precisa, de fato, acreditar em uma vida melhor para viver uma vida melhor. Você precisa acreditar que você pode alcançar algo para, de fato, conseguir. Eu tinha muito sonho de morar fora, de estudar, e sempre olhava para essas possibilidades como não acessíveis para a minha realidade. Me formei, em 2014 comecei a dar aula de português, inglês, comecei a trabalhar com literatura, mas eu nunca conseguia, de fato, me vislumbrar estudando no Reino Unido, estudando em outros países, viajando por fora. Quando eu comecei a mudar isso na minha mente, de que eu poderia acessar outras realidades, eu, de fato, comecei a atrair diversas situações para a minha vida. E fui estudar fora, fiquei 2 anos, voltei ano passado para o Brasil. E o que o Martin Luther King tem a ver com isso? Nós não precisamos enxergar o final da escada. O Martin Luther King fala isso. Quando você pensa em transformação, quando você pensa em revolução, ou até mesmo no seu sentido mais de sua vida, você não precisa necessariamente enxergar o final, mas você precisa dar o primeiro passo, você precisa dar a primeira ação, você precisa dar o primeiro movimento, você precisa fazer a primeira organização para, de fato, você conseguir conquistar aquele final. E dentre essas tentativas de você tentar acertar, você certamente vai encontrar obstáculos nos seus caminhos, você certamente vai encontrar dificuldades, mas lembro sempre do Raul Seixas. Tente outra vez. Nunca pense que a vitória está perdida. Então, embora eu tenha muitas perspectivas e muitas falas críticas, eu tenho uma motivação muito grande. Eu tenho um pensamento positivo mais focado. Eu procuro me se desfazer dos pensamentos negativos que não me ajudam tanto e procuro sempre seguir em frente, tentando outra vez. No Brasil, quem tem ética parece anormal. A gente, muitas vezes, tem essa impressão de que só existe corrupção no Brasil e de que é um país completamente corrupto, porque nós recebemos esses recortes. Eu não estou negando a realidade do Brasil, mas eu procuro olhar para o Brasil em outros aspectos também. Ok, o Brasil tem violência. Ok, o Brasil tem racismo. Ok, existem muitas questões problemáticas, mas o Brasil não é só isso. Eu sou muito influenciado pela filosofia do Friedrich Nietzsche, que foi um filósofo do século XIX, e ele me influencia até hoje. Então, quando eu olho para as questões problemáticas do Brasil, ou até mesmo questões problemáticas da minha vida, eu procuro me enxergar como potência. Assim é a filosofia de Nietzsche. Ele fala que nós devemos nos enxergar como potência criadora. E que, por exemplo, quando a gente olha para uma dificuldade, a gente precisa fazer sempre a pergunta: isso está sob o meu controle ou não está? É muito estoicismo. Nietzsche usa muito a filosofia estoica em seus textos. Isso está ou não está sobre o meu controle? Então, quando eu olho para muitas questões no Brasil que fogem do meu controle, eu não foco tanto a minha atenção. Ok, o Brasil, eu também não nego, não vivo numa bolha, obviamente, mas eu procuro, como eu faço nas redes sociais, eu escrevo, trabalho com projetos culturais em Campinas, eu procuro fazer aquilo que está dentro das minhas possibilidades. Então, eu procuro traçar
um caminho possível, não necessariamente focar a minha atenção nas questões problemáticas que fogem necessariamente do meu controle. O Brasil não é um país sério. Eu ouço muito isso, né? Por essas questões de corrupção, por essas questões políticas. E aqui eu vou trazer Nietzsche novamente. Por que o Brasil precisaria ser sério para ser, obviamente, civilizado? Nietzsche, ele vem trazer para a gente uma filosofia também da alegria. Nós podemos ser um país alegre, de fato somos, nós temos diversas festas que são elogiadas no mundo inteiro. Nós podemos ser as duas coisas, ao mesmo tempo ser um país mais civilizado, e aí eu já entro numa próxima questão aqui que fala sobre isso. Sou muito influenciado também pelo Milton Santos, que fala que o Brasil ainda não encontrou a civilização, o Brasil ainda não encontrou, de fato, um caminho em que se comporte como um país que seja respeitado mundialmente, mas que nós, brasileiros, ele fala muito isso em entrevistas, no seu livro, etc., mas que nós podemos construir, sim, esse país civilizado. Está nas nossas mãos essas responsabilidades. Não adianta, e aqui eu vou trazer mais uma reflexão do Darcy Ribeiro, em que ele fala, não adianta a gente cruzar os braços e apenas colocar a culpa em terceiro. O Brasil está assim por causa de fulano, por causa de ciclano. O Brasil é composto por nós, todos nós. Então, nós podemos, de fato, construir um país melhor. Nós podemos construir um país muito mais consciente. O caminho para construir o Brasil que queremos viver é a revolução interna. É entender qual é o seu papel e o seu lugar nesta sociedade. Antes de a gente iniciar uma revolução externa, a gente precisa iniciar uma revolução interna. Eu coloquei o Carl Jung aqui porque ele fala muito isso. Quando você olha para fora, você sonha muito. E quando você olha para dentro, você, na verdade, desperta. E eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou o que eu escolhi ser. As coisas que acontecem em cada um de nós, elas não são determinantes, a menos que você queira ficar repetindo e repetindo, repetindo naquele sofrimento. Nós temos o poder transformador de nos elevar cada vez mais, usando aqui até a filosofia de Nietzsche. Nós temos esse poder de voar muito mais alto, mas a gente precisa, de fato, acreditar nesse voo. Paulo Freire, patrono da educação, fala que a mudança ela não é fácil. Não é. A mudança não é nada fácil, mas ela é possível. Ela é completamente possível. O meu pai, eu tive uma relação muito conturbada com os meus pais. A minha mãe faleceu recentemente e ele falava que eu não ia conseguir chegar em lugar nenhum. Ele falava que eu iria morrer sendo um Zé Ninguém, falava diversas coisas ruins. Só que, desde pequeno, eu sempre olhei para as dificuldades como professores. Eu sempre olhei, por exemplo, para o Brasil, quando recentemente o meu trabalho de mais de 7 anos, com diversas coisas importantes, ele foi simplesmente retirado das redes sociais, porque, como eu tenho uma palavra crítica, ele incomodou muita gente, mas eu sempre olhei assim como um aprendizado, sabe? Eu sempre olhei para tudo que aconteceu comigo para evoluir, contribuir com a minha evolução. E aqui, para terminar, desculpe ter estourado um pouco do tempo, eu desejo para todos vocês que o dia nasça lindo para todo mundo amanhã, com um Brasil novo e com uma rapaziada muito mais esperta, com um povo mais consciente e, claro, com um povo que acredita em viver em um país melhor. Muito obrigado, gente. Grande Wanderson.